Olá pessoal, hoje é um dia muito feliz. É a estreia do Pode Isso Luan, com o nosso primeiro convidado, Yuri Dantas. Yuri é meu professor de reforço, dá aula pra mim em casa. Se apresente, Yuri, por favor. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui contigo, Luan, na estreia do teu podcast, né, do Pode Isso, Luan. E desde já queria avisar a galera de casa que está aí nos acompanhando que nos próximos episódios eu também vou estar com vocês, né, aqui nesse projeto, juntamente com o Luan, entrevistando os convidados desse podcast. Né? Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Como o Luan bem falou, fui professor dele, sou professor dele ainda, né? Tanto no ambiente escolar quanto nas aulas de reforço. E estamos juntos nessa empreitada que tem tudo para ser de grande Tudo sucesso. pra dar certo. Tem tudo para dar certo, não é isso, Luan? Sim. Então vamos começar esse bate-papo bem bacana, tá bom? Por que você escolheu o ramo da educação? Tá. É, Todo mundo que trabalha na educação ou que escolhe qualquer ofício para exercer tem uma motivação. Então, diga você que tudo começou ainda quando eu estava na educação básica, Luan. Eu estudava no ensino fundamental e aí, Luan, eu já tinha é, uma certa habilidade de ensinar os meus colegas em sala de aula, né? E isso foi se desenvolvendo, Luan, e eu passei a dar aulas de reforço, mesmo antes de iniciar a graduação. E dá até hoje. E até hoje, isso mesmo. E mesmo trabalhando Luan, trabalhando e nas horas vagas, eu também tinha isso como um ofício extra, né? Que não deixava de ser, não deixa de ser, na verdade, o exercício da educação, né? Só que num outro formato, não no formato escolar, né? E mas no ensino médio, eu tive uma professora de língua portuguesa e literatura, Luan, que se chamava Marta Helena. Ela foi minha professora no IFRN e o, o método dela da aula, a forma como ela se comunicava com a turma, me fez perceber e despertou em mim o desejo em lecionar, né, Luan? Eu acho que você também deve ter tido professores Sim, durante sua vida escolar que também lhe despertaram que grande me marcou. admiração e marcaram você, não é verdade? Sim. Então, comigo foi a professora Marta Helena, e aí eu sempre pensava que queria ensinar como ela, né? Com a classe que ela tinha em sala de aula, e que ainda tem, porque a professora Marta ainda está lecionando, ela ainda está em atividade, e foi a partir dela que esse sonho começou com uma pequena semente, não é? É isso. Como foi sua caminhada até chegar onde está? Bem, veja só, Luan. Quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a graduação em design gráfico e não me senti realizado como design. Não foi a minha praia, assim, não me identifiquei no mercado de trabalho, certo? Tem coisas que a gente pensa que na teoria sejam legais e que, isso aqui é o que eu quero. Eu também era muito jovem, ainda sou muito jovem, mas a coisa não fluiu, Luan. A coisa não desenrolou. Não E deu aí, certo. não deu certo. Eu não me identifiquei. Essa que é a verdade, certo? E aí, eu percebi e relembrei que esse jeito de ensinar, eu poderia aprimorá-lo na graduação, numa graduação em educação. E aí, quando eu fiz o Enem novamente, eu fui, alcancei a nota e resolvi fazer o curso de pedagogia na UFRN. Um detalhe, Luan, queria que você prestasse bem atenção nisso, é que meu pai, e eu falo meu pai adotivo, ele sempre falava isso, que das duas uma, ou eu terminaria atrás de um birô de professor, ou eu trabalharia na área da saúde. Então, quando ninguém imaginava que eu seria professor, anos atrás, o meu pai disse isso. E aí, já depois de formado, em algumas conversas em casa, minha mãe foi e tocou no assunto que justamente ele já tinha percebido em mim, Luan, essa vocação para ensinar quando nem eu mesmo tinha me percebido como educador, né? E assim, a causa da educação me inspira
todos os dias, o fato de alfabetizar crianças, de poder ajudar a estudantes, sejam eles neurotípicos ou estudantes que tenham algum tipo de deficiência, isso não os faz diferente e me desafia diariamente a poder exercer esse ofício tão belo e tão necessário na nossa sociedade. Qual o momento mais importante da sua carreira que te marcou mais? Ah, Luan, tiveram muitos momentos. E dentre eles você esteve em alguns, né? Mas veja só, Luan, eu trabalhei em várias escolas e confesso a você que houve uma em específico que me proporcionou viver momentos muito felizes, que foi o Colégio Nossa Senhora das Neves. Ah, Yuri, você está querendo dizer que as outras escolas não foram importantes para você? Longe disso. Todo lugar, como você bem sabe, nos proporciona aprendizado. Né? Você mesmo que estudou em várias escolas, não é isso? Não iniciou e terminou sua vida estudantil na mesma escola, Luan, sabe que cada um espaço desse é diferente e lhe proporciona experiências que são únicas, não é verdade? E aí, eu, pensando nas minhas experiências, não podia deixar de citar quando eu trabalhei no ano de 2019 no Colégio das Neves, né, como já disse, e fui professor de Frederico, né? Até para você que está em casa, Fredinho, como a gente chama ele carinhosamente, foi um aluno espetacular, né? Cada um com sua particularidade, mas ele foi para mim assim um divisor de águas no sentido de ver o seu progresso, né? Como também vi o seu progresso, Luan, como eu vi o progresso de Arthur e dentre tantos outros que eu pude acompanhar nos últimos anos. E aí, nesse pré dele, foi a primeira experiência minha no sentido de ver um aluno com síndrome de Down, tá, Luan? Que ingressou no curso superior, né? E, obviamente, esse trabalho não foi desenvolvido apenas por mim. Houve uma contribuição muito maior do professor André William e também da professora Denise Vanderlei. E quando eu vi a concretização de ver Fredinho sendo, Luan, o primeiro aluno com síndrome de Down formado em gastronomia no Rio Grande do Norte e o primeiro empreendedor, foi um feito, um marco muito importante na minha vida profissional. Como também, preste atenção, você ser o primeiro aluno que eu conheço a ter um podcast. Eu acho que assim, a gente tem um universo tão variado, principalmente, Luan, nesse período pós-pandemia, durante a pandemia, Luan, e pós-pandemia, de vários podcasts serem lançados, mas um estudante, que embora você tenha concluído agora o ensino médio, mas ainda é um estudante, conseguir entrar nessa empreitada, né? E eu me sinto muito orgulhoso, já disse isso, não vou me cansar de dizer, de estar participando disso contigo, né? Sim. Por quais dessas instituições você já passou? Bom, as instituições que eu passei, desde o início, ainda como estudante, Luan, foram algumas escolas da rede pública, tá? Em Parnamirim e na cidade do Natal, certo? E instituições da rede privada, eu passei pelo Colégio SEI, pelo Colégio Nossa Senhora das Neves e também pela instituição de curso técnico e profissionalizante, que é o grau técnico, certo? Inclusive você teve a oportunidade, lembra, de estar lá fazendo uma oficina de gastronomia com a chefe de cozinha, professora Áurea Cavalcante. Sim. Você lembra qual foi o prato que você fez naquela oficina? Lembro. Qual que foi? Donuts. Tava gostoso? Tava. Pois é, então aquela também foi uma experiência muito marcante, né? Que a gente conseguiu ali colocar a mão na massa e produzir donuts sob a orientação da professora Áurea. Qual dessas se marcou mais? Olha. Difícil, hein? Pensar. Mas de todas as experiências,
eu... Poxa vida, Luan. Pergunta difícil, hein, cara? Dá um tempinho aqui pra pensar. Preparar um estudante de forma individual para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa, para mim, foi a experiência mais desafiadora até os dias de hoje. Pra fazer o Enem. Sim. Sabe de quem que eu tô falando? Sei. O pessoal de casa não sabe. Não. E aí? Não Quem sabe. que foi? Quem que foi? Vamos ficar só entre nós? Eu que fiz. Você, Eu né? fiz o Enem. Você fez o Enem. Eu e- tomei a atitude de chegar e falar, eu quero fazer o Enem. É verdade. Você que teve essa atitude e em conjunto com todo o apoio da sua família, o apoio da escola, a gente embarcou nessa jornada e você realizou uma excelente prova, não é isso? Sim. Então, para mim, de fato, essa foi uma experiência que até mesmo eu duvidei da minha capacidade de poder prepará-lo para essa etapa. Pra fazer o Enem. Isso. E eu acredito não, tenho certeza, né, de que você conseguiu fazê-la com muito êxito, não é verdade? Sim. E até você pode contar também um pouquinho pro pessoal de casa como que foi esse processo, né? Como que a gente se preparou. A gente se preparou com vários simulados. E isso. Como era que nós fazíamos mesmo simulado? Aos domingos. E isso, fazíamos À aos tarde. domingos à tarde. Porque, me lembro bem, você dizia que era pra quê? Para treinar o horário do Enem. Isso fazer no mesmo mesmo. horário. Isso mesmo. Fazendo o mesmo horário da prova, justamente para que você se habituasse ao o ambiente que é o que o candidato está no dia da prova. Sim. Começando às 13, marcando os horários, não podendo utilizar telefone, utilizando o saquinho para Pra lacrar. lacrar os aparelhos eletrônicos, preenchendo os gabaritos, Sim. não é? Então tudo isso foi treinado e confesso que sim, de todas as experiências, e olha que foram muitas, essa é uma que foi única e muito especial, A do Enem. a do Enem. Você pretende terminar sua carreira na educação? Boa pergunta também. Bom, embora eu me sinta vocacionado a educar, volta e meia eu ainda sonho em seguir em outras áreas. Às vezes penso na área da saúde, às vezes penso que talvez, Luan, a área da comunicação fosse uma boa para que eu pudesse exercer esse ofício, tá? Mas, no frigir dos ovos, no final das contas, eu penso sim em terminar a minha carreira na educação. Não sei, Luan, se pretendo terminar na educação básica, se eu pretendo me especializar ainda mais e, quem sabe, lecionar no ensino superior, tá? Então, tudo isso ainda está em aberto, certo? Certo. Você se sente realizado com suas conquistas? Sinto. Me sinto muito realizado. Embora às vezes a gente não tenha a dimensão de valorizar as conquistas que nós temos ao longo da vida, sabe, Luan? Mas eu me sinto, sim, muito realizado nas conquistas que eu tive até os dias de hoje. E depois de tantas coisas que aconteceram nos últimos tempos, eu passei a pensar que em tudo nós temos que ser gratos. Verdade. Se não fosse a educação, qual outro ramo você seguiria? Puxa vida, Luan. Uma coisa é eu pensar sobre o que talvez eu fizesse, mas decidir assim o que eu faria. Olhe, eu acho que eu jogaria tudo pro alto e tentaria seguir na área da saúde, sabe? Mas nós sabemos que hoje no nosso país, para você ser
seja um médico ou qualquer outro especialista dessa área, isso lhe exige uma dedicação que, por exemplo, conciliar essa atividade, Luan, com o mercado de trabalho, em estar trabalhando, é muito difícil. Então, mas eu mantenho minha resposta. Sim, mudaria para a área da saúde. Embora não esteja nos meus planos neste momento. Né? E uma coisa, tá? Que às vezes eu também penso muito sobre a questão da idade. Que, eu acho que ainda, que não dá mais tempo. Certo? Que já é tarde. E as minhas últimas experiências de vida me fizeram entender que nunca é tarde. Então, se eu estou feliz na educação hoje, estou. Para qual eu mudaria, sim, para a área da saúde. Se irei fazer, aí são coisas que estão em aberto e Coisas da vida. coisas da vida e vamos deixar o destino seguir o seu curso, Sim. certo? Mas assim, a área da saúde tem muita coisa para ser aprofundada, tem muita. Tem. Eu também posso, Luanzinho, conciliar aquilo que eu aprendi na educação com a saúde, certo? Então, o meu conhecimento hoje, ele me dá muitas habilidades que eu posso exercer em uma determinada especialidade da saúde, certo? Quando eu falo em especialidade, eu não me refiro especificamente em ser médico, né? A gente quando pensa, eu posso ser um bom enfermeiro, eu posso ser um bom biomédico. Nós conhecemos inclusive um excelente biomédico, né? É. Que é o professor agora, como é que é o nome dele que eu esqueci? Lucas. Lucas, isso mesmo. Lucas, que acredito que logo mais também vai estar com a gente aqui nesse podcast, não é? Sim. Mas assim, tudo isso são coisas que só o tempo vai poder nos responder, né? Mas, ratificando, estou feliz como educador. Vê só, você me fez aí uma série de perguntas, mas eu também queria não fazer perguntas a você, mas que a gente pudesse juntos compartilhar com o pessoal de casa essa experiência de fazer o Enem, né? Eu acho que para quem está acompanhando o perfil no Instagram do Pode Isso Luan, já tem uma noção que você pretende fazer um curso superior, que você foi muito feliz como estudante na educação básica, Sim. que você foi extremamente feliz no Colégio Nossa Senhora das Neves, né? Participei do Centro Cívico, Participou do inclusive. Centro Cívico, CCE-MANA, né? Que para quem não sabe, CCE-MANA significa Centro Cívico Escolar Madre Auxiliadora Nóbrega de Almeida, e você foi membro honorário, Sim. primeiro membro honorário desse Centro Cívico, e dentre tantas outras Do Centro experiências Cívico de 90 anos. do Centro Cívico dos 90 anos da escola. É isso mesmo. E eu estava lá na sua posse Tava na junto com posse. sua mãe. Né? Foi um dia muito emocionante para mim também. Ver que o amor despertado dentro de você pela escola se concretizou em uma ação que era ser parte daquilo que representa os alunos dentro do colégio. Né? Mas aí, queria falar também sobre essa sua decisão, Luan, do Enem. Então agora vamos meio que inverter aqui a jogada. O que foi que te motivou a fazer o Enem? Eu queria fazer pra ver como era, pra testar o conhecimento, pra ver como eu ia me sair na prova, pra tentar ver como era, a curiosidade de ver como era, de ver como era fazer uma prova daquele nível. Isso me levou a fazer o Enem. Sim. E tá. Falando pro pessoal de casa, você teve essa. Peraí, só um minutinho. Você se viu junto aos seus colegas para fazer esse exame, essa prova. E como foi falar para os seus pais, né? Agora meio que a gente tem que inverter o negócio, mas assim, é importante a galera de casa entender por que isso tudo aconteceu e que no meio desse processo foi que nasceu a ideia desse podcast. Não é verdade? Sim. Então, fala não só para mim, mas pro pessoal que tá em casa, como que foi isso?
Chegou pros seus pais, como que foi? Eu cheguei, falei que eu queria fazer o Enem e eles aceitaram, de boa. Primeiro eu falei com o Yuri que eu queria fazer o Enem. O que você achava do Enem? Aí você achou interessante, a gente começou a fazer os simulados pra treinar. Eu fiz a inscrição e eu fiz o Enem. A prova muito tranquila, só no segundo dia que tava mais difícil. Agora é esperar. Eu pretendo fazer o curso de turismo na UFRN ou na UNP. E assim, eu acho que vai dar certo. O que foi que motivou a tua escolha no curso de turismo? Trabalhar com Noronha. Receber os Ah, turistas de Noronha. muito bem. Muito legal. Ah, uma outra coisa que gostaria da gente conversar sobre é nesse seu processo de preparo, né? Você falou aí que realmente eu estava contigo fazendo os simulados, mas que esse processo não foi apenas só nós dois, né, Luan? Não. E, Teve Jane na escola. e isso, teve Jane na escola, todos os seus professores, Todos os mas em professores do casa, NEP. né? Todo esse seu preparo extraescolar foi realizado aqui. Simulada. Isso. Com Bezerra e Lan. Isso, que foram seus amigos. Bezerra Sim. também estudava na escola. E você já é amigo de Ilan há um determinado tempo. E você foi se habituando também a fazer uma prova com outras pessoas junto, Sim. né? Você não sabia como é que seria a estrutura, como é que o INEP estava preparando. Então, assim, seria bom também partilhar um pouco de como foi esse momento na chegada da escola, né? Eu lembro que, e até retomo novamente a questão de quem está nos seguindo nas redes sociais. Você postou lá a ida ao colégio, conhecer o espaço, recomendando para a galera que ia fazer a prova, né? Conhecer o lugar com antecedência para que quando fosse no dia não tivesse nenhum BO, foi verdade? Foi. E como foi A fazer a dica pro prova? pessoal chegar cedo. Isso, Chegar uma hora antes. isso. Levar caneta, levar garrafa d'água. Como foi? Sim. A estrutura da escola perfeita, tudo primeiro mundo. Os fiscais super simpáticos, uma atenção. Não parecia nem que era no Brasil. Então você se sentiu realmente acolhido Acolhida. nesse processo da realização da prova, né? Você tinha lá uma sala. Uma sala que era só eu. E isso, uma sala que era só você. E tinha quantos fiscais, Luan, te acompanhando? Dois, três. Três, né? Três Três. fiscais, né? Lendo a prova, te auxiliando, Sim, não é isso? E aí você teve muita tranquilidade, né? Nesse processo de fazer a prova do Enem. sim. Inclusive fica até a dica, né, pessoal, que Luan, ele tinha uma necessidade de ter um acompanhamento individualizado e que muitas famílias, muitos estudantes, por terem transtornos, deficiências, quaisquer situações que o impeçam na concentração da realização de uma prova, saber que o Ministério da Educação, por meio do INEP, também propicia, como o Luan é prova dessa experiência, toda uma estrutura para poder realizar a prova do Enem, né? Que a gente tem como uma das bases da inclusão no na educação do nosso país, não é isso? Sim. Bom, Luan, eu fico muito feliz, né? Eu já disse isso atrás das câmeras e agora olhando para você digo mais uma vez para o pessoal de casa também saber do quão bom foi a sua quão boa foi a sua experiência lá no Enem, né? E que outras pessoas sintam-se motivadas, tá, Luan, a também fazerem a prova, terem a atitude que você teve, né? De coragem, de determinação, de foco, não é? Acordando cedo aos domingos, se preparando para que às 13 horas a gente estivesse ali firme e forte nos simulados, junto com seus amigos, algumas vezes apenas você, né? E se dedicando integralmente para esse objetivo, não é verdade? Sim. Então, Infelizmente, nossa conversa está chegando ao final. Yuri, obrigado por sua participação no Pode Isso, Luan. Curtem, comentem, compartilhem. Vem muita coisa por aí no Pode Isso, Luan. Muitos convidados.
E Tá bom, já que você me passou a fala, vejam só. Como a gente falou no começo, Luan e eu vamos estar juntos nessa empreitada, né? Luan como o entrevistador principal e eu sim, vou estar aqui na função de co-host, né? Então, a gente tem aí muita gente bacana para estar recebendo, altos papos, conteúdo de primeira qualidade, não é, Luan? sim. E siga a gente no Instagram, @podeisoluan. Infelizmente não pode falar quem vai ser os convidados. Ah, verdade. Mas a gente também vai estar soltando para vocês durante a semana. Ah, detalhe importante, Luan. Estaremos aqui semanalmente, não é isso? Uma vez por Sim. semana, recebendo um convidado importante para poder estar discutindo temas que são bem pertinentes nos nossos dias. Então, deixa seu like, não é? Compartilhem. E tamo junto. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.